Se você usa o WhatsApp para vender e sente que conversa e mesmo assim não consegue fechar vendas, você deve estar cometendo algum erro aí dentro da sua comunicação. Esse erro faz com que você perca vendas todos os dias sem sequer perceber. Se você ainda não me conhece, meu nome é Rafaele Pavese e eu sou mentora de mulheres empreendedoras e aqui compartilho com você estratégias de marketing, vendas e posicionamento para você construir um negócio mais lucrativo e com mais clareza. E o que eu vou te mostrar aqui no vídeo de hoje não é sobre ferramenta, é sobre comportamento. E é sobre como você aí do outro lado se posiciona na hora da venda. O maior erro de quem vende pelo WhatsApp é tratar o WhatsApp como atendimento e não como venda. E isso faz com que você vire a anotadora ou o anotador de pedido. Você responde, você explica, você tira dúvida, mas não vende. Se você é só uma anotadora de pedidos, você se torna dispensável. E o primeiro ponto que eu quero chamar a sua atenção, que te leva para esse lugar de anotadora de pedidos, é justamente a falta de condução. O cliente chega para você e pergunta quanto custa, você responde R$39 e para. Você não conduz, você não direciona, você não leva para venda, você não faz mais perguntas, porque quem faz pergunta é quem vende. Você acaba deixando uma oportunidade passar, que é de justamente conduzir para venda através de perguntas estratégicas, para que você possa conhecer melhor quem está do outro lado e oferecer a sua melhor solução. Então, minha cara empreendedora, meu caro empreendedor, se você não conduz, você não vende. E para conduzir uma venda, você precisa não só de perguntas estratégicas e até mesmo de um script de vendas. Porque muitas vezes o que te falta não é técnica. O que te falta é segurança interna. É acreditar totalmente naquilo que você vende e se apropriar do quão boa e do quão bom você é. E não falar como quem tem dúvida e não deixar de perguntar porque talvez a resposta do cliente não seja a que você gostaria de ouvir, e não deixar de perguntar também com medo de que ele cite outras pessoas. Porque a partir do momento que você tem clareza do que você vende, que você tem segurança interna e ocupa o seu lugar, acreditando e confiando no quão boa e no quão bom você é, você tem clareza do valor que você entrega e você conduz a venda sem medo e com resultado no final. O segundo ponto de atenção, que é muito comum e que eu vejo muitas empreendedoras cometendo, é aquela velha segurança de dizer: mas eu não vou ser chata, mas eu não vou estar sendo insistente. Não, quando você tem clareza que o seu produto resolve algum problema, soluciona alguma dor, gera alguma transformação, você tem clareza do porquê você está fazendo o que você está fazendo, você conduz a venda, você faz perguntas, você para de ter medo de incomodar. Agora, quando o seu medo da rejeição fala mais alto, aí o que você faz? Evita perguntar, evita fechar, evita puxar conversa, evita saber mais. Por quê? Porque você está com medo de incomodar e ao mesmo tempo com medo de ouvir um não. Com medo de ser rejeitada, de ser trocada por qualquer outra opção. Então, bem de pertinho aqui, no fundo, não é o medo de ser insistente, não é o medo de ser chata, é o medo da rejeição e de ouvir não. Um não que te tira do centro e que te coloca naquele lugar de que precisa responder às objeções do cliente, e aí você trava completamente. E isso acontece porque quem duvida do que vende, trava na hora de vender. Então, volta para o seu centro, ativa o seu adulto, ativa o seu merecimento, assuma o seu lugar, acredite que o que você vende transforma as vidas, o que você vende resolve problemas e resolve dores e desejos do seu cliente. Isso vai tornar a sua venda muito mais leve
e vai tornar o seu conduzir uma conversa gostosa e não uma conversa de forçação de barra. E o terceiro ponto de atenção que eu quero trazer para você hoje é justamente quando vira só conversa mole. Quando vira só conversinha de amigas. Você precisa iniciar uma conversa no WhatsApp, iniciar uma conversa de vendas com intenção. Intenção de transformação, intenção de resolução, intenção de ser a solução que aquele cliente precisa. E isso começa antes mesmo da conversa no WhatsApp. Isso começa lá nos seus posts do Instagram e nos seus stories. Porque se você posta sem intenção, chama sem intenção, conversa sem intenção, a conversa já começou errado. Ela vai continuar sem intenção e pior, sem direção. Ela vai acabar indo para qualquer outro lugar, menos para o fechamento da venda. E perceba, quando eu falo aqui para você intenção, eu falei para você intenção de solução, intenção de transformação. Não falei aqui em intenção clara, necessidade de dinheiro. Porque muitas vezes você entra numa conversa de vendas não como alguém que quer ajudar, mas como alguém que precisa vender. Como se aquele cliente fosse pagar o boleto que está chegando, a conta do cartão atrasada ou até o aluguel da sua loja. E essa energia, minha cara e meu caro, trava o fluxo da venda. O dinheiro é energia. A troca precisa acontecer de uma maneira saudável, respeitando justamente um equilíbrio entre o dar e o receber. Se essa venda ela já começa com um ponto-chave de necessidade, ela se torna sim um fardo mais pesado e muitas vezes com um não no final. Porque você pode até achar que não, mas o cliente, de uma forma ou de outra, ele sente a pressão, ele sente a necessidade e ele sente o peso de estar ali. Então, venda não flui na pressão, venda flui na intenção. Essa intenção não pode vir como, em primeiro lugar, única e exclusivamente o dinheiro para pagar qualquer coisa que seja. A intenção da sua venda, em primeiro lugar, deve ser o servir, o transformar, o solucionar. E aí sim, a venda vem com mais fluidez, mais leveza e com menos medo, pressão e forçação de barra. Porque a conversa de venda, ela pode sim, ela deve ser leve, mas ela precisa ser conduzida e ser bem conduzida através das perguntas, através da sua segurança interna, da certeza que você tem do quão boa você é, do quão bom é o seu produto e o seu serviço. Então, deu para perceber hoje que o problema não é o WhatsApp, é talvez a forma como você esteja usando ele e a forma como você está se posicionando diante de um processo de venda. Afinal de contas, o WhatsApp não é só um canal de conversa, ele é um canal de conversão. E conversão exige ação dentro da conversa. Então, lembra disso. Você não é anotadora de pedido, você precisa conduzir a venda com segurança e com boas perguntas. Você precisa se apropriar do valor daquilo que você entrega e precisa conversar com intenção. Se você quer aprender a vender mais e melhor, também olhar com mais carinho para todas essas travas que estão por trás aí, seja do seu processo de venda, seja do seu marketing, já clica no link abaixo dessa descrição e entra para minha newsletter, porque toda semana eu envio estratégias práticas e reflexões para que você tenha mais clareza e mais intenção dentro do seu negócio. E é claro, se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like, se inscreve no canal, porque toda quarta-feira tem vídeo novo aqui para você destravar de vez as suas vendas e se posicionar como uma empreendedora ouro, porque você nasceu para brilhar e o seu negócio também. Beijo para você e até a nossa próxima aula ou o nosso próximo vídeo.